traumatismo dentário é um problema real e atinge todas as idades, mas principalmente crianças e adolescentes. A criança mordeu uma bala dura demais ou caiu de boca no chão. Não tem outra. É traumatismo dentário na certa. Mas calma. Apesar do nome parecer algo gravíssimo, a gravidade varia de acordo com a situação. Quando falamos em traumatismo dentário, estamos nos referindo à quebra do dente. Em algumas ocasiões, o dente se quebra e ele é perdido completamente. Em outras, ele é danificado e precisa de uma substituição parcial, ou seja, uma prótese. Mas tudo vai depender do paciente e da situação em si. Hoje você descobrirá as principais causas, tipos e formas de tratamento para situações em que acontece o traumatismo dentário. E para nos esclarecer mais sobre esse tema, contamos com a presença do Dr. Kleber, cirurgião dentista e especialista em endodontia. Boa noite, Dr. Kleber. Boa noite, Carlos. Vamos abordar aqui algumas dúvidas recorrentes dos telespectadores. Então, Dr. Kleber, o que causaria esse traumatismo dentário? Bom, o traumatismo dentário é uma ocorrência muito frequente em crianças e adolescentes e gera um grande susto aos pais. As lesões elas podem variar de simples fraturas no esmalte e até a perda definitiva do elemento dentário. Existe uma predominância em indivíduos do sexo masculino, principalmente em idade escolar e em fase de crescimento, como consequências de quedas, brigas ou lutas, acidentes esportivos, automobilísticos ou traumas com objetos. E existe alguma forma de evitar esse tipo de traumatismo? A melhor forma de evitar um dente quebrado ou mesmo lesionado é visitar um cirurgião dentista regularmente. O cuidado com a higiene e a saúde oral também é muito importante, já que está diretamente ligado à integridade dos dentes. E com o passar do tempo e do tratamento, você deverá ter seus dentes fortalecidos. Como podemos identificar e tratar o traumatismo dentário? Se o trauma já aconteceu e você desconfia que tenha um dente lesionado ou quebrado, é preciso buscar o apoio imediato de um cirurgião dentista. Então o profissional realizará os primeiros atendimentos e uma radiografia da sua boca, para determinar se o dente foi realmente danificado por conta de um traumatismo dentário ou se aconteceu alguma outra coisa. É a partir daí, deste momento, que será determinada a gravidade da lesão e do plano de tratamento, bem como aplicado algo para diminuir a dor, isso se ela existir. E sobre os tipos de traumatismo? Quais são os mais recorrentes e quais condutas devem ser tomadas? Olha, Carlos, temos a fratura em esmalte e em dentina, que é a perda total ou parcial do esmalte e da dentina. Logo, a parte que foi quebrada precisa ser armazenada em soro fisiológico para preservação e possibilitar a colagem. Temos ainda a fratura coronária, que ela envolve a dentina, a polpa e o esmalte. Nesse caso, é preciso agir rápido e em até 3 horas para evitar problemas maiores e ter um tratamento indolor. No caso de haver fragmentação do dente, os pedaços eles devem ser armazenados também em soro fisiológico para a colagem. E por último, temos a fratura da coroa e raiz. Essa é uma fratura bem mais séria e pode acontecer tanto na horizontal quanto na vertical. Ela envolve a dentina, o esmalte, o cemento e também a polpa. É preciso agir rápido para que não haja infecção ou morte da polpa, o que pode acarretar pus e problemas mais graves. No caso da fratura vertical, será preciso remover o dente por completo. E para finalizar a nossa entrevista de hoje, Dr. Kleber, o que seria indicado fazer em caso de uma ocorrência de um traumatismo dentário? Ninguém gosta de sentir dor de dente, mas se você sofreu um trauma severo, será preciso remover o dente. Neste caso, você pode optar por um implante dentário, dependendo da situação. E quem poderá avaliar essa viabilidade será o seu cirurgião dentista de confiança. Obrigado, doutor. Muito obrigado a você. Agora vamos falar com a doutora Janaína e a doutora Mônica sobre os tipos de traumatismo dentário. Para que possamos falar dos tipos de traumatismo dentário, é fundamental o conhecimento das estruturas que constituem o dente. São elas: esmalte, o tecido mais superficial; dentina, camada localizada abaixo do esmalte; cemento, o tecido que recobre a superfície da raiz; e a polpa, que é o tecido mais interno do dente que contém nervos e vasos sanguíneos. A fratura em esmalte e a fratura em esmalte e dentina.
Nas fraturas de esmalte, é indicado procurar o dentista, pois o fragmento que saiu pode deixar o dente com bordas afiadas e assim machucar a boca da criança. Em casos de fratura em esmalte e dentina, uma restauração é indicada, pois o dente apresentará sensibilidade. E se for encontrado um pedaço do dente que foi quebrado, o dentista avaliará a possibilidade de utilizá-lo e, caso não seja possível, o profissional optará por realizar uma restauração. A fratura coronária é um tipo de trauma de maior gravidade, quando comparada ao anterior, pois ocorre a exposição da polpa. O atendimento imediato aqui, nesse caso, é essencial para que os danos possam ser minimizados, diminuindo a probabilidade de ser necessário a realização de um tratamento mais radical, que é o tratamento de canal. Já no caso da fratura de coroa e raiz, ocorre o comprometimento tanto da coroa, que é a porção externa do dente, como da raiz. O dente, nesse caso, apresentará certa mobilidade em algumas situações, e o dentista avaliará, dependendo de qual localização a fratura ocorreu, a possibilidade de um reposicionamento dental e o tratamento de canal, ou até mesmo a retirada do dente. A fratura radicular é a fratura na raiz. O dente pode também apresentar certa mobilidade. A conduta profissional, nesse caso, seria o reposicionamento dental e a contenção rígida. Já a fratura da parede e o processo alveolar é a fratura envolvendo o osso. Desses casos, é feito o reposicionamento da porção que quebrou e a confecção de uma contenção. As visitas de acompanhamento ocorrem por um tempo maior, se tratando desse trauma. Mais um tipo de traumatismo é a contusão, que é uma lesão que acomete os tecidos que sustentam o dente. O mesmo se encontra visivelmente saudável, sem sinais de trauma, ou pode ainda apresentar sensibilidade. A opção por alimentos mais pastosos e macios se faz necessária nos primeiros dias. Subluxação. Também é uma lesão dos tecidos que sustentam o dente. Nesse tipo ocorre a presença de uma pequena motabilidade e sangramento, mas sem mudanças de posição. Nessa situação, também se deve optar por alimentos macios. Luxação extrusiva ou extrusão dentária. Refere-se à movimentação do dente para fora da gengiva e do osso alveolar. O dente aparecerá estando mais alongado. Pode acontecer a presença de sangramento e mobilidade. A conduta será o reposicionamento do elemento dental e a contenção. A luxação lateral é o deslocamento do dente de forma lateral. É feito o reposicionamento do elemento dental e a contenção. Pode ser necessário a realização do tratamento de canal. A luxação extrusiva ou extrusão dentária é a movimentação do dente para dentro da gengiva e do osso alveolar. A coroa se apresenta mais curta e existe um sangramento na gengiva. O dente apresenta-se um pouco mais curto em relação do lado ou até o total desaparecimento para dentro do alveolar. Esse tipo de trauma pode prejudicar o desenvolvimento do dente permanente e favorecer uma infecção dos tecidos em volta, que pode levar a um prognóstico desfavorável. O mais importante a se fazer em situações como essa é procurar um dentista imediatamente. A oclusão é o deslocamento total do dente para fora do alvéolo, ou seja, é a completa saída do dente, da gengiva e do osso. É essencial também procurar um dentista imediatamente. O dentista avaliará se será possível ou não o reimplante do dente, bem como a técnica ideal. Além disso, o dentista deverá fazer o acompanhamento clínico e radiográfico da criança até a erupção, nascimento do dente permanente e avaliar se não houve nenhum dano ao mesmo. Atenção! Mesmo que pareça que os dentes não foram quebrados ou avalados,
É muito importante a avaliação do dentista, pois os sinais dos traumas podem aparecer até anos depois. Só o dentista será capaz de identificar imediatamente qualquer tipo de lesão. E agora vamos ver uma campanha educativa em saúde bucal criada por um grupo de estudantes universitários do curso de odontologia. Olá, eu sou Adenilson Costa e vamos dar início ao nosso trabalho. O nosso tema é traumatismo dentário. Nesta primeira parte da apresentação, vamos falar um pouco sobre o conceito, sobre o que é o traumatismo dentário. E de acordo com Mota, em estudo do traumatismo dentário em escolares do município de João Pessoa, esse artigo foi publicado na Revista de Pesquisa Brasileira de Odontopediatria e Clínica Integrada, em 2011, define o traumatismo dentário como uma agressão térmica, química ou mecânica sofrida pelas estruturas orais cuja intensidade, tipo e duração do trauma fazem com que as resistências encontradas nessas estruturas sejam superadas e ocasionando lesões, comprometendo não só a função como também a estética. Ainda de acordo com Mota, pode acarretar em alterações sem perda de substância dentária ou até mesmo a perda total do elemento dentário, fazendo com que o paciente evite sorrir, falar, comer e até mesmo se relacionar com outras pessoas. O traumatismo dental é causado por um impacto externo sobre o tecido dental, podendo provocar dores e também danificar as estruturas dos dentes e ossos. As principais causas do traumatismo dentário são colisões, que ocorrem acidentalmente, quedas, acidentes em práticas esportivas e também por mastigar, por morder algum alimento duro. Alguns sintomas do traumatismo dentário, eu vou relatar para vocês aqui. São dores dos dentes, são dores na mastigação, sensibilidade dos dentes e também quando eles vão ingerir algum líquido, seja ele quente ou até mesmo gelado. Por isso que é muito importante o paciente ele fazer sua avaliação com um profissional a cada 3 meses ou até mesmo 6 meses para saber como anda a sua saúde bucal. Cerca de 1/4 da população adolescente sofreu tipo de traumatismo dentário, sendo mais comum na população masculina do que feminina. E em relação à idade, esse trauma é mais comum em crianças entre 1 ano e 3 anos. Com relação ao impacto psicológico nesse tipo de fratura dentária, ela pode gerar desapontamento e preocupação excessiva com relação à estética, principalmente em lesões em dentes superiores anteriores, que são os dentes que ficam mais visíveis. Isso, independente da idade do indivíduo, pode gerar um tipo de constrangimento, isolamento social, por estar diferente dos demais, ou até mesmo por acabar que não tendo um padrão de estética. Acaba que essa lesão, dependendo do tipo de lesão, claro, acaba que interferindo na estética do indivíduo e pode... esse indivíduo ele pode vir a evitar certas convenções sociais, como até mesmo falar ou sorrir. Olá, eu sou Larissa Souza e vou falar um pouquinho do fator de risco. Os fatores de risco no traumatismo dentário. O que são fatores de risco? Fatores de risco são todos aqueles que aumentam ou facilitam as possibilidades de ocorrência do mesmo. Atualmente, existem basicamente 3 classificações para tais fatores. São eles: fatores anatômicos, fatores comportamentais e fatores sistêmicos. Os fatores de risco, quando associados a alterações anatômicas da face do paciente, podem aumentar possíveis causas de traumatismo dentários. Os profissionais da odontologia afirmam que alguns dos principais fatores anatômicos ligados ao trauma dentário são a protrusão dentária, caracterizada por dentes mais salientes e inclinados para a frente, aumentando a exposição e o risco de lesões, e o selamento labial inadequado, onde a dificuldade em fechar a boca resulta a falta de contato natural entre os lábios superiores e inferiores em repouso. Traumatismo dental. Fatores comportamentais.
A definição desse traumatismo é uma injúria que lesiona dentes, periodonto e tecidos moles bucais, lábio, língua, mucosa jugal, em conjunto ou isoladamente. Pode ser acidental ou intencional, com extensão, intensidade e gravidade diferente. Esse tipo de trauma pode acontecer em um acidente doméstico ou também automobilístico, como colocamos aí na imagem. Alguns fatores comportamentais bem comuns em quem teve um trauma dental é a dor ao ter contato com algo frio ou quente, mudança na coloração do dente, dor na palpação da gengiva, dor irradiada e espontânea, dor na mastigação e sensibilidade ao tocar no dente. É de extrema importância que o cirurgião dentista, quando for cuidar desse tipo de caso, examine não só o local lesionado, mas sim a parte oral como um todo, para ver se mais algum local foi lesionado. Boa noite, gente. Me chamo Caroline e vou explicar aqui para vocês sobre os fatores sistêmicos, tá? Dentro do nosso tema, trauma dentário, tá? Então, é um embasamento científico, tá? Adotado pela Universidade Federal do Ceará. E vou explicar um pouco para vocês. Ocorre quando há mudança na altura do dente, na intrusão, quando há um deslocamento do dente ao interior do seu osso. Na extrusão, ocorre quando o inverso, o dente se desloca parcialmente para fora do osso. Então, há essa diferença, tá? Consequências do trauma dentário. Existe o deslocamento e perda dentária, que ocorre uma intrusão ou extrusão ou avulsão. A intrusão é quando ocorre o deslocamento do dente. Elas são ossos do processo alveolar. Clinicamente, a coroa se apresenta encurtada e existe sangramento gengival. Extrusão, o dente se desloca parcialmente no sentido axial do alvéolo dental, presença de sangramento e aparência do dente alongado. A avulsão é quando ocorre a queda total do dente, envolvendo coroa e raiz. O alvéolo dental fica vazio ou preenchido com coágulo sanguíneo. Fratura dentária. Existem diversos tipos de fraturas dentárias. Fratura de esmalte, fratura de esmalte dentina, fratura com exposição pulpal, fratura sem exposição pulpal, fratura alveolar, fratura radicular, fratura corona radicular, lesão de tecidos de suporte. A concussão é um traumatismo de pequena intensidade que não altera a posição ou provoca mobilidade dentária. A subluxação é um traumatismo de intensidade moderada que tem mobilidade dentária sem mudança de posição do dente. Boa noite, pessoal. Eu fiquei com recomendações e condutas pós-trauma dentário. E eu vou iniciar falando para vocês alguns protocolos que devem ser aplicados logo no primeiro dia, nos primeiros dias do pós-trauma dentário. A primeira coisa seria fazer uma limpeza nos dentes traumatizados com gaze, que seria aqueles tecidos de algodão que geralmente eles usam para ferimentos. E seria essa limpeza com água oxigenada de volume 10 e seria aplicada nos dentes traumatizados. E ao invés da água oxigenada, se quiser substituir, poderia ser com a solução chamada cloroxidina. E assim que possível, e seria o ideal, voltar com a higienização convencional, que seria a escovação. A segunda recomendação seria alimentação líquida e pastosa, não morder no lugar dos dentes traumatizados e também evitar objetos de sucção, como mamadeira e chupeta. A terceira seria uma prescrição medicamentosa, caso haja dor no paciente e esteja assim, num nível que eles não estejam aguentando. Essa seria a recomendação. Esses que eu citei anteriormente seria falando o protocolo dos primeiros dias, e o protocolo a longo prazo seria acompanhamento clínico, fazer radiografias para ver se não ficou alguma sequela ou se ainda poderá ter algum risco de sequela. A gravidade moderada em traumatismo dental é considerado um caso moderado quando o paciente ele apresenta fraturas em coroa e raiz em dentina, com a exposição pulpar, com a subluxação, conclusão e a luxação lateral. Como, por exemplo, temos o traumatismo em dentes de leite.
ele é considerado um caso moderado. Portanto, esse paciente ele não tem urgência, ele tem condições de aguardar um atendimento. Já a gravidade alta, ela é provocada por fraturas em raiz. Boa noite, me chamo Clara Vitória. Eu vou falar um pouquinho sobre a prevenção do traumatismo dentário. A gente sabe, né, que ele é associado a diversos fatores causais e o que a gente pode fazer para prevenir, né, é redobrar mais a atenção, né, com as crianças de 1 até 3 anos, utilizar, né, protetor bucal e utilizar capacete naqueles esportes, né, que são mais necessários. Parabenizo a iniciativa do grupo de estudantes e é muito importante essa campanha para a sociedade. Com isso, podemos perceber o quão fundamental é a educação em saúde para a população. Dito isso, deixo vocês com a seguinte reflexão. Um dentista consegue trazer de volta o sorriso de uma pessoa que tem a vergonha de mostrar sua beleza. Até mais.